Olá a todos, o meu nome é Sara Morato e vamos continuar a trabalhar o português como língua não materna a nível intermédio. Eu não sei se lembram o que falámos na última aula, mas eu tenho a certeza que os mais comilões se vão lembrar. Foi sobre a alimentação, mais concretamente sobre a alimentação saudável. Hoje o tema vai ser o mesmo, portanto vamos continuar, não exatamente sobre a alimentação saudável, mas vamos continuar a falar sobre a alimentação, mas mais do que a alimentação, vamos falar sobre o desperdício da alimentação. Lembram-se que na última aula falámos que comer saudável era muito importante, portanto tínhamos que perceber o que é que devíamos comer para nos mantermos o mais saudáveis possível, mas também falámos em desperdiçar comida. Então, se a comida é tão importante, porquê é que a desperdiçamos? Porquê é que a mandamos fora, não reutilizamos? Lembram-se, o verbo era o verbo desperdiçar. E o que nós devemos fazer não é desperdiçar, mas sim reutilizar ou aproveitar. É com a partir daqui que nós começamos a nossa aula de hoje. Vamos ver, aliás, quais são as consequências ou que problemas é que o facto de nós desperdiçarmos comida traz para o mundo. Portanto, nós não devemos desperdiçar, porque isso tem consequências, e vamos ver que consequências são essas. Mas primeiro, e para começarmos aqui a aula propriamente, vou-vos mostrar um vídeo. Neste vídeo, eu quero que vocês prestem atenção a duas coisas. À música que aparece, que se vai ouvir no vídeo, e às pessoas, portanto, à expressão das pessoas, à envolvência, tudo o que está à volta das pessoas. Eu não quero que prestem atenção à mensagem escrita final, porque está em inglês e nós não estamos a trabalhar em inglês. Portanto, não é importante a mensagem final. Vamos ver o vídeo, então? Eu vou pôr aqui, em grande, para vocês verem. É um vídeo grandinho até. Prestaram atenção àquilo que eu vos disse no vídeo, à música e à expressão das pessoas? O que é que vocês me têm a dizer sobre isto? Nós temos um vídeo com uma música que não tem letra, portanto não há ninguém a cantar, há alguém a assobiar. Sabem o que é assobiar? Assobiar é fazer isto que eu vou fazer. Portanto, isto é assobiar. Portanto, no vídeo, aliás, ninguém canta, mas vemos alguém a assobiar. E quando é que nós assobiamos? Nós assobiamos quando estamos bem dispostos. Quando estamos bem dispostos ou quando estamos descontraídos. Portanto, normalmente é nestas circunstâncias que nós assobiamos. E esta música tem outra característica, além de ser uma música bem disposta, descontraída, é também uma música agradável. Eu vou escrever aqui as palavras que estou a dizer. Agradável. Portanto, temos estes três conceitos, bem disposto, descontraídos e agradável. Portanto, nós temos um vídeo em que se ouve uma música bem disposta, descontraída, agradável, mas em contrário, nós temos algumas pessoas que não estão nada bem dispostas. Nada, elas estão carrancudas, com um ar muito sério. Portanto, nós temos aqui uma contradição. Temos uma música bem disposta e temos pessoas que têm um ar sério, grave, sisudo. Eu vou escrever os conceitos que estou a dizer. Portanto, pessoas com ar sério, grave ou sisudo. Sisudo é assim um ar assim mais fechado, parece que estão chateadas com alguma coisa. Oi? Então temos aqui estes três conceitos, estas 6 palavras que eu quero que vocês retenham. Mas e porquê é que é importante? Então, se nós temos uma música bem disposta, descontraída, agradável, mas em contrário temos pessoas com ar sério, com ar grave,
com ar sisudo, que sentido faz isto, não é? Porque é que isto está a acontecer? Eu até acho que alguma destas pessoas, estas pessoas que aparecem aqui do vídeo, parece que fizeram alguma coisa assim de errado, parece que fizeram alguma asneira e que por isso têm aquele ar assim mais fechado. Dá-me essa sensação, eu não tenho a certeza, mas dá-me essa sensação. Mas eu quero que, e antes de tentarmos perceber o porquê da música alegre e o porquê das pessoas estarem com um ar mais grave ou mais sério, eu quero que vocês prestem atenção aqui a uma coisa. Eu vou passar o vídeo outra vez para depois falar sobre o que quero efetivamente falar. Vamos ver então. É 1 minuto, não é muito tempo. Eu penso que é suficiente, não precisamos de ver o vídeo até ao fim para percebermos aquilo que eu quero explicar. Se vocês repararam no vídeo, temos numa primeira cena uma senhora, só, uma rapariga ali a abrir um frigorífico. Na segunda cena temos um senhor, sim, se não estou em erro, era um senhor. Na terceira cena, um casal de idosos. Na quarta cena, um pai e um filho, ou um senhor mais velho e uma criança. E no fim temos uma senhora que está a fazer compras, não é? E o que é que essas pessoas têm em comum? Todas elas têm imensa comida à sua volta. Portanto, percebemos que todas têm comida em excesso, há demasiada comida à sua volta. E perguntamos, para quê? Para que é que estas pessoas precisam efetivamente desta comida toda? Além disso, podemos supor, mais ou menos, que falamos de famílias muito pequenas ou famílias só com uma pessoa, parece uma rapariga, um rapaz, um casal de idosos. Então, porque é que, lá está, porque é que têm tanta comida? Parece que vão dar uma festa com tanta comida que ali têm. O que é que vai acontecer no fim de tudo? Vai acontecer que a comida vai fora, vai-se desperdiçar imensa comida. Portanto, não se justifica, é absurdo a quantidade de comida que as pessoas têm, tendo em conta o número de pessoas que a vai comer. Agora voltamos à questão que eu disse inicialmente. Porquê a música alegre? Eu acho, eu não tenho a certeza, mas a minha leitura, a minha interpretação do vídeo é que esta música dá-nos a entender que, de alguma forma, estas pessoas têm uma vida boa, uma vida sem grandes preocupações, uma vida com algum dinheiro, digamos assim, portanto, podem comprar aquela comida toda. E então não pensam nas consequências do futuro. Compram, mandam fora e não pensam nas consequências que isto pode ter. Não pensam em poupar os recursos, neste caso, a comida. E agora vocês perguntam-me, eu falei aqui de um verbo novo, que é um verbo novo hoje, eu suponho que vocês conheçam, obviamente, eu vou escrever, é o verbo poupar. E agora vocês perguntam, poupar? Mas poupar não é dinheiro? E eu digo, sim, poupar é dinheiro. Nós podemos associar o verbo poupar a dinheiro. E é o mais comum de nós ouvirmos, têm toda a razão. Mas não é 100% correto. Eu posso poupar muitas coisas. Eu posso poupar dinheiro, ok. Eu posso poupar água, eu posso poupar eletricidade, eu posso poupar tempo. Existe esta expressão, poupar tempo. Mas aqui, neste caso, é poupar comida. Estas pessoas podem poupar comida. Então, o verbo poupar não se associa só a dinheiro. Também se pode associar a outras questões. Podemos usá-lo noutras circunstâncias. E a partir daqui, eu vou passar agora um pequeno áudio em que vocês vão perceber que poupar comida e poupar dinheiro não são coisas muito distantes, muito afastadas. Vamos ouvir aqui um pequeno áudio e eu quero e vão-nos apresentar neste áudio vão ser apresentadas duas razões porque não devemos deitar comida fora. Portanto, porque é que não devemos deitar comida fora? Eu quero que vocês prestem atenção e que tentem perceber que razões são essas, ok? Vamos lá então passar o áudio. Se for preciso, eu passo uma segunda vez. Mas eu acho que é muito fácil, é uma menina a falar. De um modo geral, as pessoas deitam comida para o lixo desnecessariamente. Esta é uma situação injusta, porque há pessoas no mundo que passam fome.
Além disso, desperdiçar comida é como deitar dinheiro fora, porque os alimentos custam dinheiro. Por isso, faça um favor a si mesmo e, da próxima vez que for ao supermercado, compre só a comida de que realmente precisa. Então, eu acho que não vale a pena passar uma segunda vez, é fácil de entender. Vocês perceberam quais são as duas razões que são apresentadas para não deitarmos comida fora? Alguém prestou atenção, percebeu? A primeira razão é: há muitas pessoas no mundo que não têm comida, portanto nós não devemos desperdiçá-la. Podemos dar-lhe outro uso, podemos oferecê-la, devemos fazer com que esta comida chegue a toda a gente. E a segunda razão é que deitar comida fora é deitar dinheiro fora. Portanto, se pouparmos comida, poupamos efetivamente dinheiro. Portanto, estas são as duas razões apresentadas por esta menina, que aqui está a falar, como resposta a porque é que não devemos deitar comida fora. E agora vocês dizem-me: então, mas eu agora vou almoçar, sobra um bocadinho de arroz e vai para o lixo. Também não tem mal nenhum, pois não. O que é um pouco de arroz no lixo, uma maçã estragada no lixo, tem assim tanto mal? E eu digo-vos, no mundo há mais de 7 mil milhões de pessoas. Se todas as pessoas deitarem um bocadinho de arroz fora, uma maçã fora, um pouco de frango, como eu também já tinha falado há pouco de frango, se uma pessoa deitar um bocadinho de cada coisa fora, imaginem quanta comida vai para o lixo durante um só dia. Portanto, estamos a desperdiçar demasiada comida ao fazer isto e não devemos de todo fazê-lo. Isto tem um impacto a nível mundial muito grande. Portanto, em minha casa não faz muita diferença, porque estou sozinha, fui só eu que deitei comida fora, mas se todos deitarmos muita comida fora, individualmente, no final vamos ter demasiada comida no lixo, comida em excesso. E é a partir daqui que eu quero avançar para um texto que eu vou ler. É um pouco grande, eu sei, mas não é difícil de perceber. E neste texto falamos aqui um pouco sobre estas consequências de deitar a comida fora. Eu vou pôr aqui o texto em grande para que vocês consigam lê-lo também. Deixem-me só ver aqui, o tamanho melhor. Eu vou pôr ainda maior. Talvez assim já esteja bom. Então eu vou ler este texto de forma pausada para que vocês também me consigam acompanhar. 1/3 dos alimentos produzidos é desperdiçado, com custos de 570 mil milhões. Em todo o mundo, desperdiça-se 1/3 dos alimentos produzidos. Esta situação tem um custo anual de 570 mil milhões de euros para a economia global, revela a Organização para a Alimentação e a Agricultura num relatório que apresentou esta quarta-feira. Esta organização refere que 1,3 mil milhões de toneladas de alimento são desperdiçados todos os anos. 1/3 dos alimentos produzidos hoje em dia perde-se ou é desperdiçado, disse o diretor-geral da agência, o brasileiro José Graciano da Silva. Não podemos simplesmente permitir que 1/3 de todos os alimentos que produzimos seja perdido ou desperdiçado devido a práticas inadequadas, quando 870 milhões de pessoas passam fome todos os dias, acrescentou. Já o diretor do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Achim Steiner, descreveu o problema como um fenómeno chocante e chamou a atenção para o impacto que esta realidade poderá ter nas gerações futuras. O desperdício alimentar vai seguramente ter custos para os nossos filhos e netos, disse. Em menos de 37 anos, haverá mais de 2 mil milhões de pessoas na população mundial. Como conseguiremos alimentar-nos no futuro? Questionou. Steiner afirmou que evitar o desperdício alimentar ajudará muito na redução da fome do mundo e apelou a todos os cidadãos para que tomem medidas individuais para evitar deitar alimentos fora. Isto é uma notícia, portanto,
Temos aqui a fonte, que é uma notícia da Lusa, de 2013, é um texto adaptado, não é? Foi adaptado aqui para a aula. Mas pronto, o que eu estive a ler foi uma notícia. Peço desculpa por me ter enganado, acontece. O texto é um pouco grande, portanto, às vezes acontece que nos engasguemos, digamos assim. Eu agora quero convosco analisar este texto, mas quero analisá-lo passando por focando-nos em 3 pontos. Primeiro, no vocabulário. Vamos ver algum vocabulário que talvez vocês não possam conhecer ou não saber assim tão bem o significado. E esse vocabulário que eu vos vou apresentar está aqui no texto, escrito a negrito, ou seja, este preto assim mais forte, mais evidente. No texto todo temos várias expressões ou palavras assim a negrito. Em segundo lugar, vamos analisar como se distribui a informação do texto no texto. Portanto, vamos analisar os parágrafos. Temos que ter bem claro o conceito de parágrafo. E é a segunda coisa que iremos fazer. E, por fim, se olharem para o texto, percebemos que há ali pessoas que estão a falar. E vamos tentar identificar quais são as marcas de fala dessas pessoas, ok? Então vamos começar por os conceitos. O texto é grande, para eu estar a subir e a descer, mas eu tenho aqui alguns, os significados, aliás, que vos posso ler. Deixem-me só aqui... sim, está bom. Então, no texto tínhamos a palavra 1/3. E eu, olha, tenho aqui uma folha, gostava de fazer um exercício convosco. Então, imagine, o que é que aqui diz? Diz que quando se divide uma unidade em 3... Eu vou cortar isto, acho que não é... se calhar... Eu vou dividir aqui esta folha em 3. Toda mal cortada, mas pronto, não interessa. Vamos fazer de conta que isto está tudo igual. Isto era uma folha completa, não era? Era uma folha completa. E eu dividi em 3. Quando eu falo de 1/3, falo de uma parte de 3. Ok? Portanto, temos uma folha completa, dividimos em 3. 1/3 será uma das 3 partes. Portanto, fica aqui o exemplo. Que eu depois vou precisar disto para vos exemplificar outra coisa. Custo anual. O custo é o gasto, a perda ou a despesa. Dizemos, uma coisa custa X, uma coisa tem um custo de X. O custo anual é o custo de um ano. Relatório é o documento que descreve uma situação que diz o que se passa ou passou. Práticas inadequadas. Aquilo que fazemos e que não está adequado, ou seja, que está incorreto, que está mal feito. Fenómeno chocante. Eu acho que este que é fácil perceberem, não é? Pelo menos chocante. É quando algo acontece e que choca as pessoas, que as perturba muito, que as deixa assim espantadas ou revoltadas ou impressionadas com aquilo que aconteceu. Impacto é a consequência ou o resultado que uma coisa tem noutra. Ok? Gerações futuras é um termo fácil de perceber se olharmos para o significado, uma expressão, aliás, são as pessoas que vão nascer depois de nós. Portanto, todos aqueles que nascem depois de nós são consideradas as gerações futuras. Medidas individuais, aquilo que cada um de nós faz individualmente para tentar mudar uma situação. Posto isto, e uma vez que já vimos aqui o significado destas palavras, eu gostava de convosco analisarmos aqui o texto, tendo em conta os parágrafos, ok? Como é que a informação está distribuída e organizada neste texto. Primeiro, é importante dizer, eu vou diminuir o tamanho só para vocês verem o texto na íntegra. Provavelmente não o conseguem ler, mas não é isso que me interessa agora. Pronto, assim talvez esteja bom. Nós conseguimos perceber que este texto tem quantos parágrafos? Aqui é o título, não é? O título do texto. E este texto tem quantos parágrafos? Eu consigo ver que tem 4 parágrafos. Temos aqui um parágrafo que está marcado por este espaço, não é? E a mudança de linha. Um segundo parágrafo, a mesma coisa, muda-se de linha, temos aqui um espaço. Um terceiro parágrafo, a mesma coisa, muda-se de linha, temos um espaço. E, por fim, o 4º parágrafo. Portanto, este texto tem 4 parágrafos. Mas eu quero analisar como é que a informação está distribuída ao longo dos parágrafos, que é muito importante. Então, eu vou aumentar aqui o texto e vamos ver parágrafo a parágrafo, que talvez seja melhor. Então, primeiro parágrafo. O que é que nos é dado no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo temos a informação principal.
A identificação do problema. Isto é uma notícia, não se esqueçam. Eu disse inicialmente que isto era, ou disse anteriormente, que estávamos perante uma notícia. E nas notícias, aquilo que é o mais importante a comunicar tem que vir logo no início. A notícia tem que ir logo direto ao assunto. E qual é essa informação? Qual é o problema? É a grande quantidade de alimentos que se deitam fora em todo o mundo. Portanto, o problema que identificamos aqui neste parágrafo é a grande quantidade de alimentos que vão para o lixo ou que deitamos fora em todo o mundo. No segundo parágrafo, repete-se a informação. Diz aí novamente que se trata de 1/3 de alimentos deitados ao lixo, mas diz também quais são as causas disso. Práticas inadequadas. Portanto, as causas são as práticas inadequadas. E faz um contraste ou uma oposição com aquilo que está a acontecer no presente, atualmente, que é a fome. Portanto, deitamos muita comida fora, aliás, em contraste, há muitas pessoas a passar fome. O terceiro parágrafo também refere as consequências do desperdício da comida, mas agora referindo a fome que as pessoas podem vir a ter no futuro. Portanto, aqui temos uma ideia de futuro. E, por fim, o quarto parágrafo faz um apelo, isto é, pede-se às pessoas para mudarem o seu comportamento e evitarem deitar comida fora. Eu vou escrever aqui no quadro, assim resumidamente, qual é a informação que cada parágrafo nos dá. Não se esqueçam que a minha letra é feia, portanto eu vou tentar fazer a coisa mais bonita possível. Primeiro, no primeiro parágrafo, temos grande quantidade de alimentos desperdiçados. No segundo parágrafo, é as causas e contraste com a fome atual. Causas em contraste com a fome atual. No terceiro parágrafo, é as consequências que é a fome no futuro. Ups, escrevi fume e não fome. Às vezes acontece. Fome no futuro. E o quarto parágrafo faz um apelo, aliás, às pessoas para mudarem os seus comportamentos. É um apelo para mudar o seu comportamento. Comportamento, eu acho que conseguem perceber, a palavra está assim um pouco esquisita, mas eu acho que dá para perceber. Portanto, temos aqui assim resumidamente o que é que cada parágrafo diz. E porquê é que é muito importante esta informação dos parágrafos? Porque se nós pensarmos, podemos assumir que cada parágrafo é como se fosse uma peça de um jogo. Imaginem, nós temos um puzzle, um Lego, um jogo. E esse jogo é feito por várias peças, não é? E as peças são todas importantes para chegarmos a um resultado final, não é? Neste caso, imaginemos que os parágrafos são peças. Portanto, a primeira peça tem uma informação, a segunda tem outra informação, a terceira tem outra informação e a quarta tem outra informação. Neste caso são 4 parágrafos.
E ao juntarmos esta informação, temos a informação global, portanto, a informação toda que pretendemos dar às outras pessoas. Portanto, eu escrevo um texto, divido por parágrafos e no final tenho a informação que quero que as pessoas leiam. No entanto, além destas peças grandes, não é? Eu há pouco cortei a folha, imaginem, tenho uma peça grande, uma segunda peça, uma terceira peça. Além destas peças grandes, dentro dos parágrafos ou dentro dos jogos, há peças mais pequeninas. E essas peças mais pequeninas também são importantes. E vamos ver aqui no texto quais são essas peças mais pequeninas, digamos assim. Essas peças mais pequeninas são estas palavras a amarelo. Esta situação, Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Esta situação, FAO, esta organização, da agência, o problema, gerações futuras, filhos e netos. Eu vou escrever aqui no quadro. E não vamos conseguir analisar o texto todo hoje, deixamos para uma próxima aula, mas eu quero, antes de mais, quero deixar-vos aqui, que vocês percebam, aliás, porque é que estas palavras, estas pecinhas mais pequeninas também são importantes. Portanto, eu vou escrever FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura, que no texto também está designado como esta organização, ou agência. Vêem? Eu não preciso de repetir sempre FAO, eu posso utilizar outras palavras. Também temos esta situação que se refere a problema. E, por fim, gerações futuras, que se refere a filhos e netos. Vêem como toda a informação é importante, tanto as peças grandes, como eu falei primeiro, como as peças mais pequenas. É tudo importante num texto, é muito importante nós percebermos como é que a informação é distribuída, qual é a importância de determinados termos, de determinadas expressões. Tudo isto é muito relevante num texto. E eu sei que, neste caso, uma notícia, isto é uma notícia. Eu sei que disse há pouco que nós tínhamos que analisar o texto sobre 3 pontos. Tínhamos que analisar algumas palavras que vocês não conhecem, iríamos ver como a informação se está distribuída ao longo dos parágrafos, que já fizemos, e também vos disse que no texto há algumas pessoas que falam, e faltou-nos identificar isso, portanto, faltou-nos identificar quem fala e como está marcado no texto. Eu posso-vos dar aqui já assim uma breve ajuda. Temos aqui umas aspas, e é nas aspas que nós vemos que alguém fala. E, aliás, é importante eu dizer isto, antes mesmo de fechar, continuamos na próxima aula com este tema. Ali no texto nós temos estas aspas, ok? Temos texto e temos estas aspas, mas também existem estas aspas, ok? Parecem 2 vírgulazinhas para cima. Aqui está um bocadinho diferente, mas serão as aspas. Não esquecer que eu na próxima aula vou continuar com este texto, portanto vou ler o texto mais uma vez e concluir, arrumar este tema. Vamos ainda, se não estou em erro, continuar com o tema da alimentação, portanto trabalhar aqui a língua portuguesa tendo por base a alimentação. Com isto despeço-me, encontramos-nos na próxima aula. Bom descanso e fiquem em casa.